deles, né? Então vamos lá, diz assim, ó, a partir do verso 11: pouco depois ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se Jesus, tocou no caixão e, ao pararem os que o levavam, ele disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então toda a multidão se encheu de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judeia e por toda a região ao redor, e até nós aqui estamos falando desse acontecimento, amém? Querido, nós vemos aqui, eu gosto muito, né, desse texto, desse momento aqui. Eu acho que eu preguei poucas vezes esse texto, mas é algo que fala muito comigo. Sempre, muitas vezes, quando eu estou ali no momento de meditação, até mesmo de textos, né, que são outros textos, me vem à mente esse momento aqui. A palavra do Senhor diz, né, que duas multidões, né, em sentidos opostos, uma multidão que estava ali, Jesus, os seus discípulos, né, e uma multidão que o acompanhava. De um outro lado, estava vindo uma viúva no cortejo fúnebre do seu filho único, e uma multidão daquela cidade acompanhava essa mulher. Aqui nós vemos duas realidades totalmente, extremamente opostas, ocupando o mesmo lugar. Assim como nós aqui hoje, cada um de nós aqui estamos, né, vivendo realidades diferentes uns dos outros. Alguns aqui pode ser realidades até um pouco parecidas, mas eu quero te dizer que jamais igual. Porque os sentimentos, aquilo que nos envolve, né, no que nós estamos vivendo, é diferente. Cada um sente de uma maneira, não é verdade? Quantos concordam aí comigo? E nós vemos aqui Jesus indo em direção a essa pequena cidade, pequena mesmo, quase um vilarejo, chamada Naim. Jesus estava vindo de Cafarnaum, aonde ele se encontra ali, né? Ele vindo com a multidão. Aí vem, né, uma mensagem de um chefe, um centurião, falando: olha, Senhor, o meu servo, ele está doente, né? Ele está sofrido, eu estou com medo ali de perder esse rapaz. E esse homem, esse centurião, ele não foi de encontro a Jesus. Ele pediu para que alguém falasse com Jesus. E a palavra do Senhor diz que os próprios escribas ali, os fariseus, foram até Jesus dizendo: Senhor, ouve a causa desse homem, porque esse homem é digno que o Senhor vá na sua casa. Esse homem é digno que o Senhor responda o pedido dele. Esse homem é digno, Senhor, que o Senhor faça esse milagre na vida dele. Porque ele é alguém que ama a nossa nação. Ele é alguém que ama o seu povo. E ele também é alguém que nos ajudou aqui a construir a igreja. E a palavra de Deus diz que Jesus então vai de encontro, né, à casa desse centurião. Mas quando Jesus está indo, esse centurião, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra tua e o meu servo vai ser o quê? Curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu digo a esse: faça isso, e ele faz. Eu digo a outro: venha, e ele vem. E Jesus ali naquele momento, ele fala: olha, nem em Israel eu vi tamanha fé.
E quando Jesus declara isso, na mesma hora, o servo ali, daquele senhor, foi o quê? Curado. E Jesus continua, em direção a Naim. Uma cidade pequena, uma viúva desamparada, sozinha. E agora, mais sozinha ainda, ela estava indo enterrar o seu filho único. Querido, muitas vezes, né, nós olhamos para nós como pessoas tão sem importância, não é verdade? Muitas vezes, né, muitos de nós olhamos para nós e nos achamos tão inferiores a tantas coisas, a tantos ambientes. E eu quero te dizer, querido, que aqui Jesus, juntamente com os discípulos e essa multidão, eles foram a Naim simplesmente para encontrar essa mulher. Jesus e essa multidão com os discípulos, ele foi simplesmente ou tão somente para encontrar essa viúva. Nós vemos aqui, queridos, situações opostas. Nós vemos aqui, sim, de um lado, uma multidão feliz, celebrando, cheia de expectativas, cheia de vida, cheia de esperança, porque Jesus estava ali, e eles estavam caminhando com Jesus, e vendo milagres, vendo sinais, vendo prodígios. E no outro lado, nós vemos uma multidão chorando, uma mãe desesperada, uma mãe desalentada, uma mãe aqui sem esperança, uma pessoa que estava aqui sem chão, e essa multidão se compadecendo dela. E no momento que Jesus, né, chega ali e fica de frente a outra multidão, a palavra do Senhor diz que Jesus vai ao encontro a essa viúva. Jesus chega perto dela e fala assim: olha, não chores. Querida, eu não sei quais os motivos que têm te levado a chorar nesses dias. Talvez você tenha chorado, né, por perdas de pessoas que você ama. Talvez você tenha chorado pela sua situação atual, talvez pelo seu trabalho, por um filho. Você tem chorado, você tem se angustiado nesses dias. A palavra do Senhor é para você e para mim hoje: não chores. Querido, e não é um não chores tipo engole o teu choro. Não é um não chore tipo ignore a sua dor. Não, Jesus está dizendo a mim, Jesus está dizendo a você, como Jesus disse a essa viúva: não chores, porque eu estou aqui, eu estou contigo. Eu vim aqui para fazer um milagre. Eu vim aqui para chamar à existência aquilo que não existe. Eu vim aqui para mudar a sua história. Então não chores. Essa mulher estava vivendo um momento, querido, de total tristeza, sem esperança. Morreu, acabou. Mas Jesus se achega. E Jesus primeiro fala com ela. Como o bispo bem lembrou, né? A bispa Rubem ontem disse que não é alegria que gera em nós um coração grato, mas é um coração grato que gera em nós a alegria. Primeiro Jesus foi a ela. Jesus não ressuscitou o filho primeiro. Jesus fortaleceu o coração dela. E a palavra de Deus diz que Jesus toca no caixão. E no momento que ele toca no caixão, aquele cortejo para. Aqui nós vemos também um momento muito poderoso nessa atitude de Jesus. Porque na lei, aquele que tocasse no morto ficaria impuro aquele dia todo. Jesus está mostrando aqui para mim e para você, né? Jesus estava mostrando para aqueles que ali estavam, que quando Jesus toca no impuro, que sou eu e você, nós não o contaminamos com a nossa impureza. Somos nós que somos contagiados com a pureza dele. É ele que nos contagia com a sua santidade. É ele que nos contagia com a sua pureza. Jamais Jesus vai se contaminar tocando em algo impuro, porque é ele que contagia e não o contrário. E ele parou esse cortejo. E Jesus, né, simples assim. Eu gosto muito dessas formas, né, de Jesus agir. Assim como esse Senhor, né, que creu. Esse homem nem fazia, né, parte do povo, né, de Israel. Esse homem falou assim: Senhor, é tipo assim,
manda uma palavra, que o meu servo vai ser curado. Jesus disse, levanta. Filho, tem algumas expressões que o Senhor chama ele de filho, outras o Senhor chama de jovem. O Senhor diz, jovem, levanta-te. E aquele jovem se levantou. Querido, e é tão poderoso isso, porque nós vemos agora essas duas multidões que estavam em lados opostos, com realidades opostas. Nós vemos essas duas multidões se tornando uma só. A palavra do Senhor diz que todos se encheram de temor. Repete comigo, temor não é medo. Temor é reverenciar. Temor é reconhecer quem Deus é. E essas duas multidões se encheram de temor. E começaram a celebrar, começaram a se alegrar, porque eles começam a declarar um grande profeta. Eles não tinham nem a convicção que eles estavam diante do próprio Deus. Ele diz, olha, um grande profeta se levantou no nosso meio, e Deus tem ouvido o clamor do seu povo. Querido, eu quero dizer algo para você. Talvez a sua realidade hoje não seja de celebração. Talvez a sua realidade hoje não seja de louvor. Talvez a sua realidade hoje não seja, querido, de se alegrar. Mas eu quero dizer para você, permita Jesus te contagiar. Porque se Jesus está aí na sua história, se Jesus está aí com você, a sua história vai ser mudada. A sua realidade vai ser transformada. Esses dias eu tenho meditado muito em Isaías capítulo 61. Abra sua Bíblia comigo, Isaías 61, vamos ler 3 versos aqui, os 3 primeiros. Talvez você possa estar dizendo, bispa, como permitir Jesus me contagiar com a realidade que eu estou? Ou se não, talvez você esteja dizendo, como Jesus pode mudar essa situação, essa história? Querida, eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu conhecimento, de Deus. Mas eu quero dizer para você que para o nosso Deus não há nada impossível. E Isaías 61 nos mostra aqui qual foi o propósito de Deus enviar Jesus. E ele começa dizendo assim, todos encontraram? Isaías 61, verso 1, 2 e 3. Diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, aos humilhados, àqueles que estão sufocados. Esse primeiro verso aqui nós vemos Jesus se identificando lá em Lucas, dizendo, olha, hoje se cumpriu esses versos. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, e Ele me ungiu. Esse servo aqui é o próprio Cristo. E Ele está dizendo aqui, que Ele foi ungido para pregar as boas novas. Jesus foi ungido para trazer as boas novas aos oprimidos. Aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão sufocados. Ele veio, Ele foi enviou-me a restaurar os de coração abatido, aqueles que estão com o coração entristecido, desanimado. E Ele também me enviou a proclamar liberdade aos cativos. A palavra proclamar quer dizer declarar publicamente. O Senhor, Ele veio não para te libertar do cativeiro, de uma forma onde seja algo escondido, vedado, que ninguém veja. O Senhor, Ele veio proclamar, dizer para você e para todos aqueles que estão ao seu redor, que você está livre. Que Ele te tirou do cativeiro do pecado, do cativeiro, querido, que te distanciava dEle. Ele veio para proclamar essa liberdade. Quantos tomam posse dessa palavra? Fala assim, Senhor Jesus,
Obrigada, porque o Senhor proclamou, o Senhor anunciou publicamente que eu estou livre do cativeiro. Aleluia. E ele continua dizendo: e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável, ou o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, ou todos que estão tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas. Eu te pergunto, a quem é colocado uma coroa? E por que é colocado uma coroa? A coroa é colocado em reis, não é isso? Em príncipes, simbolizando honra. E Jesus está dizendo aqui que ele foi enviado para colocar uma coroa na nossa cabeça, no lugar de cinzas. Cinzas na Bíblia quer dizer humilhação. Eu quero te dizer que Jesus veio. Ele veio e te encontrou no caminho para colocar sobre a tua cabeça honra em lugar da humilhação. Ele ordenou que uma coroa seja colocada sobre a nossa cabeça. E ele continua dizendo: óleo de alegria em vez de pranto. Óleo na palavra de Deus era usado naquele tempo, né, nas feridas. Mas o óleo também é usado, querido, para ungir reis e sacerdotes. O óleo significa que a autoridade está sendo delegada. Oh, querido, que você possa entender isso nessa manhã. Jesus, ele nos ungiu com óleo de alegria, ele está nos dando legalidade, ele está nos dando autoridade de se alegrar. Óleo de alegria em vez de choro, óleo de alegria em vez de pranto. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: querida, eu profetizo óleo de alegria. Óleo de alegria, muito óleo de alegria sobre a tua cabeça, em vez de pranto. E aí continua, vestes de louvor. Ele veio para nos cobrir, né, de louvor, em vez de espírito angustiado. E ele continua dizendo: olha, em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião. Sião quer dizer igreja, querido. Todos aqueles que têm estado na igreja, que têm chorado, que têm clamado neste lugar, o Senhor está te dizendo que Ele vai te cobrir de vestes de louvor, em vez de um espírito angustiado. Então eu quero declarar para você que hoje entrou por aquela porta com seu espírito angustiado, preocupado com alguma coisa, levanta as suas mãos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu declaro essa palavra, Senhor, se cumprindo na vida do meu irmão agora. Senhor, vista ele, Senhor, com vestes de louvor. Oh Deus, que ele possa te louvar, que ele possa, oh Deus, entoar louvores a ti. Senhor, nesse momento de angústia, oh Deus, porque o Senhor está dizendo a ele, oh Deus, que o Senhor está colocando uma coroa em vez de cinzas, que o Senhor está dando a ele honra em lugar da vergonha. O Senhor está dizendo a ele que, oh Deus, o Senhor está trazendo sobre ele óleo de alegria em vez de pranto. Que você receba essa palavra. E ele continua para todos aqueles que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado em nós. Esse momento aqui onde Deus diz que quando nós recebemos, quando nós somos contagiados por Cristo, recebendo as suas boas novas,
Quando nós somos contagiados e permitimos que uma coroa seja colocada sobre a nossa cabeça. Quando nós somos contagiados e permitimos que esse óleo de alegria seja ungindo aqui a nossa cabeça. Quando nós permitimos ser contagiados, querido, recebendo essas vestes de louvor em lugar de angústia, o Senhor diz que nós seremos chamados carvalhos de justiça. Carvalho é uma árvore, querido, admirável. É uma árvore gigante. Põe a mão no teu coração e diz assim: eu sou gigante. Uma árvore, querido, que ela pode chegar até 40 metros de altura. O seu tronco é aquele tronco gigantesco. Eu sou apaixonada por árvore. Eu lembro uma vez que nós fomos aqui no Jardim Botânico, que chama, né? E lá nós vimos algumas árvores centenárias, com aqueles troncos gigantes, aquelas raízes grandes. Eu até tirei uma foto na raiz. O carvalho, ele tem esse tronco gigante. E ele também é um lugar de abrigo. Os animais, as aves, né, gostam de se abrigar ali embaixo da sua copa. Mas o carvalho também, ele tem algo muito precioso. É uma árvore que cresce de uma maneira sobrenatural no momento da adversidade. É uma árvore que no momento da chuva, da tempestade, as suas raízes, elas criam forças para se aprofundar. De maneira que aquela tempestade passa, aquela adversidade passa e ele fica ali intacto. Querido, você é esse carvalho, essa árvore frondosa. Ainda assim que você não se vê assim hoje, talvez você esteja se sentindo fraco, vulnerável. Deus está dizendo para você: receba o óleo de alegria, receba a coroa, receba as boas novas, receba essa palavra, porque você vai ser chamado de carvalho, algo resistente, forte, que vai crescer nesse momento de adversidade. As suas raízes vão ser profundas. E o carvalho, mesmo sendo uma árvore tão grande, ele gera pequenos frutinhos. Pequenininhos. Mas muitos frutinhos. Muitos frutinhos. Que alimentam uma multidão de parasitas. E nós vamos ser chamados assim, para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Óleo de alegria, em vez de pranto, quantos recebem? Uma coroa em vez de cinza, quantos recebem? Boas novas, a palavra do Senhor, quantos recebem? Então fique de pé, querido. Foi isso que aconteceu com aquela outra multidão que vinha ali sofrida, chorando, lamentando. Essa outra multidão que não tinha esperança, porque já estava morto. Essa outra multidão foi contagiada, porque Jesus estava ali. Querido, que eu e você nessa manhã possamos nos permitir ser contagiados com esse amor. Que eu e você nessa manhã possamos ser contagiados com essa palavra. Que eu e você, querido, possamos nessa manhã não somente ouvir essa palavra e muitas vezes tentar racionalizar, não. Que eu e você possamos receber essa palavra hoje. Como Jesus fez com aquela viúva. Não chores. Pare de chorar. Não é para você engolir o choro. Não é para você ignorar a sua dor. Pare de chorar, porque eu estou aqui. E eu vou mudar a sua história. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o teu coração e ore. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero, ó Deus, crer
ó Deus, agora e visualizar com os meus olhos da fé, Senhor, que todos aqueles, ó Deus, que entraram por aquela porta hoje, como a multidão do cortejo fúnebre, Senhor, aqueles que entraram, ó Deus, hoje nesse culto também, através dessa live, através dessa transmissão, Senhor, como aquela multidão num cortejo fúnebre, ó Deus, ou talvez até mesmo naquela multidão do cortejo fúnebre, Senhor, havia realidades diferentes ali. Alguns estavam ali, ó Deus, somente para confortar o coração da mãe, outros estavam ali porque viu a multidão e se envolveu com ela. Outros estavam ali porque conheciam o rapaz que havia morrido. Outros estavam ali chorando pela perda. Mas ninguém estava ali como aquela mãe. Aquela mãe estava sentindo, ó Deus, Pai, mais do que todos os outros. Ó Deus, porque ela já havia perdido o marido e agora ela estava perdendo o seu único filho. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que o amor de mãe, Senhor, é algo semelhante, porque a tua palavra diz que ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Quão grande é o amor de uma mãe por um filho, e o quanto ela está disposta a fazer tudo por esse filho. Senhor, mas o Senhor chegou, Pai, ó Deus, Pai, naquela multidão do cortejo fúnebre, e o Senhor foi na direção daquela que estava, ó Deus, sofrendo, ó Deus, mais do que todas. Aquela, Deus, que verdadeiramente estava ali vivendo um momento de uma perda imensurável, irreparável. Senhor, o Senhor não nos vê como multidão. O Senhor nos vê como indivíduos. O Senhor nos vê como filhos. E o Senhor se aproxima de nós, ó Deus, como esses filhos amados. Ó Deus, e o Senhor se achega a nós, ó Deus, de acordo, ó Deus, com a nossa necessidade. Senhor, que nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, se achegar, ó Deus, a cada um de nós. Senhor, cada um de nós aqui, que nessa manhã possamos, ó Deus, ó Pai, receber, ó Deus, essa palavra. Ó Deus, que cada um de nós sejamos fortalecidos, renovados, ativados, contagiados pelo Teu amor, contagiados pela Tua misericórdia, contagiados pela Tua compaixão. Ó Deus, contagiados, ó Deus, pela Tua alegria. Ó Deus, contagiados, ó Deus, pelo Teu refrigério. Ó Deus, contagiados, ó Deus, pelo Teu milagre. Senhor, que cada um de nós aqui hoje possamos sair daqui, Pai, ó Deus, como aquela mãe, ó Deus, glorificando a Deus pelo milagre sobrenatural que ela estava vivendo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa verdade, Tu és a nossa vida. Senhor, não há em nós, ó Deus, Pai, refrigério, esperança, alegria, longe de Ti. Que cada um de nós possamos, ó Pai, nos aproximar cada dia mais do Senhor. Porque quanto mais próximos do Senhor nós estivermos, Deus, mais vida nós teremos, mais alegria nós teremos, mais expectativas nós teremos. Nós seremos como esse carvalho de justiça. Senhor, essa árvore forte, ó Deus, essa árvore, ó Deus, admirável. Essa árvore, ó Deus, que sabe celebrar os momentos de alegria, mas que também no momento da adversidade, ela cresce, ela se fortalece, ela se firma mais e mais. Senhor, que assim sejamos nós, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas. Querido, com a sua mão sobre o teu coração, com seus olhos fechados ainda, cante ao Senhor, celebre ao Senhor através dessa canção, e que você possa nessa manhã glorificar a Deus. Glorifique a Deus, porque o Senhor está aqui e Ele está te dizendo: não chore. Com seus olhos fechados, com a mão sobre o teu coração,
querido, ore e cante ao Senhor nessa manhã. Permita que o Espírito dele te envolva. Permita que o Espírito dele te envolva. Permita que o Senhor te contagie nessa manhã, porque o poder de contágio dele é alto. Ore, ore em nome de Jesus. Oh Senhor Jesus, te adoramos, Jesus. Adore o Senhor, levante a sua voz.